Hebreus 11, 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém? Daqueles que o buscam. O meu entendimento define a minha atitude. Às vezes, nós não fazemos determinadas coisas que Deus gostaria que nós fizéssemos, porque nós não entendemos qual era o objetivo de Deus, qual era o propósito de Deus, a recompensa de Deus naquilo que Deus nos orientou a fazer. E o primeiro aspecto, né, dessa avaliação aqui é a gente entender qual é o propósito de um evento desses. Eu acho que aí já começou já começa um processo que envolve o seu culto, que envolve o seu fruto fiel. Muitas vezes eu sei que você vai lutar lá dentro do seu ministério com momentos onde você quer fazer um fruto fiel e você não vê nas pessoas, nas lideranças, uma motivação para isso aí, né? Quando o fruto fiel começa, é um entusiasmo muito grande. Todo mundo quer fazer fruto fiel, os discípulos ficam pedindo para fazer fruto fiel. Mas quando isso deixa de ser uma novidade, há um processo, uma tendência a um arrefecimento. E você começa a ter nos frutos fiéis, talvez, um resultado. Não estou liberando nenhuma profecia, não estou falando nada. Eu estou falando para você de uma tendência da natureza humana, do coração humano, que a gente precisa identificar e lutar contra ela. Anular isso em oração, anular isso na nossa postura, na nossa atitude, não deixando nenhuma legalidade para que isso aconteça no nosso território, na nossa igreja local, porque a gente está falando de regional, mas o meu alvo é mostrar para você o que não deve acontecer no seu ministério, que eu vivo no meu também. E eu, como líder, se eu estou vivendo isso, se eu estou passando por um caminho, aqui tem um buraco, se eu estou passando por uma estrada, ali tem um leão, eu que já andei na sua frente, eu tenho o objetivo de te avisar. Porque o esperto aprende errando, mas o sábio aprende com os erros dos outros. O sábio ele não precisa errar, porque por ele ser sábio, ele tem líder, e por ele ter líder, ele ouve a voz do líder dele e não sofre o dano. Não é? Então, o meu entendimento define a minha atitude. E o primeiro aspecto é eu entender qual o propósito de um evento desses. Eu acho que alguns pastores não entenderam. E isso reflete, como eu te falei, no seu culto, isso reflete no seu fruto fiel, isso vai refletir no processo onde você tiver que deslocar o teu povo de um lugar para o outro. Deixa eu te dar uma notícia, a tua igreja vai crescer tanto que daqui a pouco o templo que você tem não vai caber mais, a igreja toda. É verdade. E aí você vai precisar levar o teu povo para um outro lugar, você vai precisar alugar um ginásio. É verdade, você vai precisar alugar o ginásio de esportes da cidade, o estádio da cidade para fazer o teu evento. O evento da tua igreja, o teu culto. O teu fruto fiel. É realidade isso. Aqui eu estou falando uma coisa que a gente já está vivendo aqui. Ok? É um processo que a gente vê em Manaus. Manaus, se quiser reunir a igreja toda, tem que ir para a bola da Suframa, tem que ir para o Sambódromo, tem que ir para o estádio lá que construíram. Será que construíram aquele estádio só para ter uma partida de futebol lá e acabou? Não, aquilo lá foi construído para o apóstolo René. Aquilo lá foi um presente de Deus para a visão celular no modelo dos 12. Vamos dar um aplauso a Jesus? Tem gente que fala assim, Deus não gosta de futebol. Eu não sei se ele gosta ou se ele não gosta, mas uma coisa eu sei, ele está em tudo. Ele usa tudo para a glória do nome dele. Amém? E eu tenho certeza que esses monumentais estádios que foram construídos aí, todos serão palcos da adoração ao Senhor Jesus, porque o que vai prevalecer na nossa nação é a adoração ao único Deus vivo e verdadeiro, e não aos deuses do futebol, nem do carnaval, nem do samba. Posso ouvir um amém? Amém. Então dá um aplauso a Jesus aí.
O Brasil não será conhecido como o país do futebol, e sim como o país do avivamento. Amém? Então vamos lá. Entender qual é o propósito de um evento desse? Resposta: atender um chamado de Deus. É uma convocação humana, uma convocação divina e não humana. Amém? Isso não é fruto da minha vontade, esse evento não foi feito para o apóstolo René. Quando o negócio começou, a gente não sabia nem que ele ia estar, se ele ia vir ou se ele não ia vir. Começou como o de 2 anos atrás, com ele não vindo. Então o evento era o quê? Para nós nos aproximarmos de Deus, para nós nos apresentarmos a Jesus. Por quê? Porque a visão tem 2 momentos. O momento do pequeno grupo, que é você e o seu discípulo. Jesus e a mulher samaritana. Jesus e Zaqueu. Amém? Jesus e os discípulos dele, os João, Pedro, quando ele chamava no canto assim, vem cá, meu filho, deixa eu ajustar a sua cuca aqui, vem cá. Deixa eu trabalhar seu coração, né? Então começa esse pequeno grupo, que é você e o seu discípulo, você e a sua célula, você e os seus 12, e depois tem o segundo momento da visão, que é você e a grande congregação. Você e a multidão. É o seu culto, o seu fruto fiel, os congressos. É um pacote. Não dá para dizer, eu gosto de me reunir com a minha igreja local, eu gosto de estar com os meus 12, mas eu não gosto de multidão. Eu não gosto desses ajuntamentos. Para que isso? Falta de entendimento. Falta de entendimento espiritual. Falta de entendimento bíblico. Amém? Deus trata conosco no individual, mas também como um povo. O seu povo, que é um grande exército, que o Senhor quer que se apresente diante dele. Qual é o general de tropas que não passa em revista as suas tropas? Não existe isso. E Jesus é o nosso grande general. Ele é o nosso grande Gibor. Amém? E nós precisamos ser esse povo adestrado, esse exército de Deus, que ele diz, vai, e esse povo vai. E ele diz, vem, e esse povo vem. Não foi essa fé que Jesus elogiou no centurião? Então, uma multidão, ela causa um impacto espiritual e social maior do que os pequenos grupos. Amém? Por que Deus fala que você é um líder de multidão e que a sua igreja vai ser uma grande multidão? Porque Deus sabe que se você gerar no território onde você está uma multidão, essa multidão vai governar esse território. A Bíblia ela diz, quando a multidão está com você, até o rei da cidade treme. Quando você tem várias igrejas pequenas, espalhadas, o impacto é um. Quando você tem uma igreja grande, forte, posicionada, uma igreja de multidão, o impacto no mundo espiritual é outro. E também o impacto na sociedade é outro. Os políticos vão te reconhecer, vão se aproximar de você. O prefeito da cidade vai querer te conhecer. Você vai ficar importante ali. Não para vanglória, mas para um propósito espiritual, que é de trazer para esses lugares a doutrina de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, da glória de Deus. Tive um evento em Itapevi, promovido ali pelo Conselho de Pastores da cidade, do qual o apóstolo Manuel faz parte. Estavam ali dezenas de pastores e o prefeito da cidade estava presente. Então, não dá para a gente dissociar o poder sacerdotal do poder real, queridos. Essas duas coisas vão ter que andar em paralelo. Se nós queremos ter uma nação digna, justa, temente a Deus, os santos vão precisar governar. Amém? Os santos vão precisar estar no lugar de poder. E se nós não entendermos o valor de sermos uma multidão, ainda nós não alcançamos o entendimento da visão bíblica. Porque a Bíblia é um livro de multidões. A Bíblia começa falando de multidões e termina falando de multidões. Está lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Eu farei de ti, Abraão, uma multidão de povos. E termina em Apocalipse, multidões, multidões no vale da decisão. Deus ama a multidão, Deus quer multidão. Jesus vivia no meio das multidões. E no meio das multidões é que Jesus fez seus maiores milagres. Então, onde tem multidão, tem poder. Onde tem multidão, tem autoridade.
Porque se o prefeito da cidade, se o governador do estado... Vocês sabiam que o Geraldo Alckmin queria ir no nosso evento? Não sei se é porque está se aproximando a eleição. Mas ele queria ir. E eu não dei nem bola. Falei, não dei nem muita... Falei, não, acho melhor não. Essas coisas nos atrapalham, sabia? A gente fica preocupado. O governador vai vir, que hora que ele vai vir? Eles sempre querem quebrar o protocolo. Eles não se submetem à agenda do evento. Eles querem chegar na hora que eles querem e sair na hora que eles querem. Por quê? Porque eles não são discípulos ainda. Mas vai ter uma hora em que essas pessoas investidas dessa autoridade vão ser nossos discípulos. É verdade isso. Principalmente se o nosso entendimento de quanto tem valor nós sermos uma multidão estiver aberto. E aqui eu chamo a atenção principalmente dos pastores. Porque se o seu entendimento não for aberto, para depois você abrir o entendimento dos seus discípulos, o processo falhou. Deus não poderá alcançar as pessoas que estão junto de você. Amém? Então, a Bíblia, ela tem uma visão de multidões, de Gênesis a Apocalipse. Sermos discípulos significa sermos um povo que responde às convocações do Espírito. Caso contrário, ainda estaremos sob o governo da alma, onde cada pessoa é governada pela sua própria vontade. E isso o que é? Isso é a mentalidade do mundo, onde cada um faz o que melhor lhe parece, o que mais lhe apraz. Não é verdade isso? Tem uma frase na Bíblia que diz assim, e naqueles dias Israel não tinha rei, e cada um fazia o que melhor lhe parecia. Então, quando não tem liderança, quando não tem uma influência de liderança, as pessoas, elas se comportam como os cardumes de peixe que estão relatados, ilustrados lá em Abacuque 1,14, onde o profeta Abacuque sobe numa torre, num tempo onde o povo de Israel estava disperso, estava alheio, estava distante de Deus, e ele começa a clamar a Deus e fala assim, Senhor, por que o Senhor faz o povo ser dessa forma? São como cardumes de peixes que andam vagando pelos mares, sem direção, sem ter quem os governe. E se você prestar atenção em Abacuque capítulo 2, vem a resposta dizendo, calma, escreve em tábuas a visão. Porque vai chegar um tempo em que virá uma visão, onde todos se submeterão ao governo do Espírito. Ele estava falando da visão desses dias. Está aí as tábuas, aí, o ganhar, consolidar, discipular, enviar. Quando as pessoas realmente elas introjetam o espírito, a essência, o caráter de discípulos, elas se tornam pessoas sujeitas ao Espírito Santo. Que irão, não só porque são obedientes, mas irão porque são sensíveis a Deus, porque são apaixonadas por Deus. Amém? E esse é o nosso objetivo, gerar discípulos. Então, nós não podemos estar aí com esse comportamento indiferente, alheio, disperso, porque nós não somos esses cardumes de peixe, nós somos aqueles que já foram transformados em discípulos. Amém? Um povo assim disperso, desunido, alheio no entendimento, não governa, e sim é governado. O que vai trazer a bênção de Deus, o que vai trazer a unção de Deus, ou seja, o derramar da autoridade de Deus sobre a cabeça, a barba de Arão e a gola das vestes, é a unidade. Ó, quão bom e agradável estarem unidos os irmãos. Então, unidade não é só a gente estar junto. A unidade é a unidade de pensamento, é a uniformidade de linguagem, é um comportamento padronizado, não pasteurizado, não um comportamento controlado, vigiado. Não, não é isso. Nós somos livres em Cristo. Mas o fato de sermos livres não quer dizer que podemos fazer aquilo que queremos, porque se fazemos ainda aquilo que mais gostamos, aquilo que preferimos e aquilo que queremos, não se desenvolveu em nós o caráter de discípulos. Discípulo é alguém que aceita a disciplina de alguém. Discípulo é alguém que ouve, vem, e ele vem. Esteja presente, e ele está presente. Mas muitas pessoas ainda se entregam ao governo da alma e fazem aquilo que acham melhor para si. Qual o propósito de irmos a um evento como este? Depende. Se eu sou espiritual, eu verei a Deus no evento. Irei para estar na presença de Deus. Irei para adorar a Deus. Irei para me expor ao ensino da palavra.
irei para me expor à unção profética. Eu, como coordenador, ministrei uma palavra ali, eu declarei algo que o seu ministério está precisando. Eu falei assim, nasce aqui hoje, no marco zero da visão, uma nova geração de apaixonados. E eu sei que muitos de vocês chegaram lá naquele evento dizendo assim, a minha equipe precisa de uma renovação, eu estou precisando de novidade na minha igreja, eu estou precisando de entusiasmo no coração dos meus discípulos, eu estou precisando de discípulos apaixonados. Me ajuda, Jesus. Foi emitido um decreto. E esse decreto não foi emitido para as pessoas, esse decreto foi emitido no mundo espiritual, que vai trazer essa manifestação do poder de Deus. Amém? Então, quando nós estamos num evento desse, nós nos expomos a uma unção profética que faz as coisas acontecerem na nossa vida. E depois o apóstolo René terminou o evento dizendo assim, em 53 dias, milagres extraordinários na sua vida, na sua família, no seu ministério, se manifestarão. Você está na contagem regressiva? Vou te avisar uma coisa, o homem é apóstolo, mas antes de ser apóstolo ele é profeta. E profeta aprovado. Acontece mesmo milagres quando ele é usado pelo Espírito dessa forma. Então se prepare aí, porque muitos milagres vão acontecer. A melhor fase do ano vai ser esse segundo semestre. Pode ter certeza disso. Grandes coisas vão acontecer aqui em todas as vidas, famílias e ministérios. É verdade, queridos. Mas, se eu sou espiritual, eu tenho essa sensibilidade. Eu tenho essa capacidade de captação, de assimilação dessas coisas. Eu creio, porque eu sou espiritual. Agora, se eu sou carnal, eu vou ver o quê? Eu vou ver o evento, eu vou ver o homem no evento. Eu vou ver o homem fazendo o evento. Eu vou ver o homem ministrando no evento. Eu vou ver o evento como o interesse do homem. Então, eu vou interpretar como, isso é vontade do apóstolo Fábio. Isso é interesse financeiro. Tem gente, queridos, sinceramente, é um pensamento, uma mentalidade malvada, má, perversa. Porque faz uma conta. 12 mil, ele está falando até no vídeo, em 13 mil. Então, 13 mil vezes 25, meu Deus, vai dar 300 mil. O que será que eles vão fazer com todo esse dinheiro? Verdade. Isso é carnalidade. Isso é raiz de iniquidade no coração, é avareza. Pastor desse tipo não vai prosperar e os que ficarem perto dele ainda vão retroceder. É verdade. É verdade. Porque muitos fazem essa conta. 12 vezes 25 dá 300 mil. Mas eu pergunto o seguinte, e se a conta não fechar? Quem me ajuda a pagar? Porque o nome que está lá é o meu, o CNPJ que entra para avalizar o aluguel do Ibirapuera, a contratação do som, o pagamento de todas as coisas, sou eu que faço. E não é porque sou eu que faço isso que eu me vejo no direito depois de me beneficiar do valor, do excedente, porque todas as vezes que a gente fez qualquer congresso desse, nunca ficou dinheiro guardado em caixa ou a gente usou em qualquer benefício particular, pessoal ou do ministério. Sempre há uma relação também, uma comprovação, até por depósitos bancários, de oferta para todo mundo. Oferta para Israel, oferta para o apóstolo René, oferta para os levitas. Esse pequeno saldo aí de 17 mil que sobrou, graças à fidelidade de Deus, que nunca me desamparou, nunca me deixou passar vergonha. Eu nunca fiz um evento para dar prejuízo. Nunca. Nunca na vida. E se Deus quiser, que o Senhor me conserve assim, com temor, com sabedoria, com fé, com generosidade, para nunca viver essa experiência. E que você também nunca viva. Mas eu nunca usei um recurso desse para benefício próprio. Sempre é semeando. E quem semeia sempre, sempre vai ter o que colher. Então, tudo que você fizer com um coração de generosidade, vai superabundar. Mas as pessoas que ficam com pensamento de dinheiro, isso é interesse financeiro, eles estão fazendo isso aí para oferta, para ganhar dinheiro, está furado. Está pensando coisa errada, bobagem. Isso é para apresentar candidatos, isso aí é para motivação política. É mesmo. É mesmo. Um dos motivos, um dos objetivos é esse daí. Por quê? Porque a gente, graças a Deus, a gente não é mais aquele povo ignorante.
alienado da visão de governo, alienado da visão de termos homens e mulheres tementes no poder, segundo uma profecia bíblica. Queridos, Deuteronômio, ele diz, quando você tiver que eleger alguém para governar sobre você, escolha alguém dentre os seus irmãos. Então nós precisamos ter gente em quem votar. Fazer na hora do voto uma boa escolha. E mais do que nunca, a igreja precisa participar da política. A igreja precisa aprender a transitar nesse território, que foi um território qual nós abandonamos e deixamos na mão dos ímpios. Deixamos na mão dos corruptos. A igreja não ficou falando o tempo todo, na política só tem corrupto, na política só tem corrupção. O inimigo pegou essa palavra profética da boca dos sacerdotes, dos profetas de Deus, e foi lá e encheu de corrupção, encheu de corruptos os lugares de autoridade. Agora a gente tem que pedir perdão a Deus por ter falado essa tolice, a gente tem que pedir perdão a Deus pela nossa omissão, pela nossa falta de entendimento, recobrar esse entendimento e ir lá tomar os lugares que sempre foram e sempre serão do povo de Deus. Eis que eu te porei por cabeça e não por cauda, estarás em cima e não embaixo. Então o povo de Deus tem que governar. Porque quando o justo governa, o povo se alegra, mas se o ímpio governar, o povo geme. Então nós vamos continuar deixando o nosso povo gemer? Não. Então, é para propósito político? Também. Porque mais do que nunca é uma necessidade nós termos candidatos tementes a Deus que possam nos representar. E está aqui nosso querido pré-candidato, não sei se ele é candidato, se ele é pré-candidato, agora já é candidato, 25012, apoiado pela Casa da Bênção, apoiado pela Sara Nossa Terra, que está aqui representado hoje pelo nosso querido Ricardo Tofanello, da Rádio Sara Brasil, né? Apoiado pela Brasil para Cristo, pela Visão Celular no Modelo dos 12, que, em nome de Jesus, vai se eleger deputado estadual. E eu queria que você orasse pelo Júlio, abençoasse o Júlio e motivasse, orientasse o teu povo a fazer essa escolha de um homem que é de Deus, de um homem que é de família, de um homem que é discípulo, é nosso 12 na igreja El Shaddai de São Carlos. Tem pastor, tem apóstolo sobre a vida dele, né? Tem Jesus no coração. Ele falou lá no evento, abram mão de qualquer cargo, menos o de ser discípulo de Jesus. E que isso seja uma verdade sempre na sua vida, Júlio, e que essa verdade decretada pelos seus lábios possa te levar aos lugares altos, em nome de Jesus. Você se conserve sempre discípulo e que quanto mais discípulo você for, mais alto o Senhor te ponha, em nome de Jesus. E terceiro aspecto, isso é coisa particular, isso aí é para autopromoção, isso aí é querer mostrar que ele é um líder de multidão, isso é megalomania. Queridos, a visão de multidão não é megalomania. Porque quanto mais multidão a gente tiver, significa que menos drogados na sociedade a gente tem, menos criminosos a gente tem, menos adúlteros a gente vai ter, menos lares destruídos nós vamos ter. Então, sonhar com multidão, o inimigo usa esse argumento contra nós também. Esse povo só fala em multidão, tudo deles é multidão, multidão, multidão. Já estão virando líderes de mitidões. É tanta multidão que estão virando mitidões. Não são mais multidões, são mitidões. Não é nada disso. Não é para vanglória, não é para soberba, não é para vaidade humana, porque isso, na verdade, é pedra de tropeço, é para a glória de Deus. A gente sabe que a nação não será transformada só pela ascendência de homens de Deus ao poder, mas sim pela transformação da base através da experiência do novo nascimento em cada vida, em cada lar. Uma pessoa verdadeiramente ela muda a sua maneira de ser quando ela se converte a Jesus. Tem alguma coisa que mude mais um ser humano do que ela receber Jesus no seu coração? Não tem. Então o que nós temos que fazer é isso aí, pregar o evangelho e, se de possível, pregar em massa. Amém? Por isso que eu já fui para a televisão e eu tenho uma boa notícia para vocês. O programa Yes 12 é a resposta, que estava na TV aberta, que era um tirinho de espingarda de chumbo, agora já está na Mix TV, que chega até em Manaus.
Domingo, 11 horas da manhã, pode ligar a TV, está lá o apóstolo Fábio, a apóstola Cláudia, falando das coisas lindas que Jesus pode fazer na vida de alguém que decide crer nele. E eu dedico esse programa, primeiramente, para a glória de Deus, e segundo, para enaltecer o trabalho da visão. Porque aqueles discípulos que estão lá dando testemunho, eles estão falando daquilo que esta visão fez na vida deles. Eles vão dizer, eu cheguei na célula, e na célula eu fui acalmado e liberto da opressão dos meus demônios. Eu fui no encontro com Deus, o encontro com Deus mudou minha vida. Então isso repercute também a seu favor, porque toda pessoa que escutar aquilo e estiver perto da sua igreja vai ser beneficiado pelo impacto desse testemunho aí. Eu falei aqui para o Ricardo, quando nós estávamos comentando sobre o programa, que esse programa não foi feito para promover a igreja El Shaddai, nem tampouco a figura dos apóstolos, Fábio e Cláudia Abud. Não, esse programa é um programa para exaltar Jesus naquilo que Jesus pode fazer por alguém que decide crer nele. Então, eu acredito que esse programa vai fazer muito sucesso, e eu peço até a oração de vocês nesse aspecto. Então, não é por motivos financeiros, não é por motivos políticos, não é por motivos particulares, é para aprendermos que Deus nos quer na sua presença e que vai ter uma hora em que Deus vai pedir contas para você e dizer assim, eu quero, pastor Gilmar Bispo, ver o resultado do seu trabalho. Eu quero, pastor Newton, ver os frutos da Deus Trino. Eu quero, apóstolo França, ver o que você conquistou na tua regional. Amém? E nessa hora nós não vamos ficar envergonhados, nós não vamos ficar alheios, indiferentes, alienados, mas nós vamos com alegria nos apresentar a Deus para que Ele possa passar em revista o seu grande exército. Amém? Segundo aspecto da fé, eu preciso me mover em fé. O que esse texto diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma das falhas é no entendimento. Outra é no processo de perigo que corre o coração dos 12, que corre o coração dos líderes, de entrar num processo de incredulização das coisas. Sabe quando você começa a não acreditar mais nas coisas? A palavra diz que depois da ressurreição, presta atenção, os 12 estavam andando com Jesus há quase 4 anos. Eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram Jesus atravessar paredes, depois da ressurreição. E quando Jesus fez a reunião de 12, a primeira depois da ressurreição, ele falou assim, vá lá na frente, manda os meus irmãos se reunirem lá, que vai ter um M12, lá em Jerusalém. E ele foi para a reunião de 12. Alguns 12 até faltaram na reunião. Faltaram, pode reparar lá no texto que alguns faltaram. E os que estavam levaram uma exortação de Jesus, porque diz a palavra, e censurou-lhes Jesus por causa da sua incredulidade e da dureza do seu coração. Então, se aqueles homens que estavam tão perto de Jesus, eles entraram num processo de incredulização das coisas, das palavras de Jesus, quanto mais nós podemos correr esse perigo. E nós precisamos tomar cuidado, querido, porque a única coisa que nos liga a Deus é a nossa fé. Se a gente perder a fé, se a gente começar a ficar incrédulo de Deus e das coisas de Deus, de que Deus tem algo maior para nós, de que Deus quer falar conosco, de que Deus está num evento, de que Deus vai me abençoar através de uma oferta que eu fizer, a incredulidade está como uma erva daninha tomando conta de mim. Isso é um perigo espiritual. Eu quero dizer para você, a essência da visão não é o método não é nada sem o Espírito Santo. A visão sem o Espírito de Deus não é nada, não funciona. É uma coisa nula, porque a força motriz da visão é o poder do Espírito Santo que é liberado através da nossa fé. Se eu creio que eu vou ganhar vidas, eu ganho as vidas. Se eu creio que as minhas células vão ter unção e vão crescer e vão se multiplicar, as minhas células se multiplicam. Mas se a incredulidade começar a entrar no meu coração e eu começar a crer que as coisas não estão ao meu favor, que Deus não está comigo, que Deus não está nisso, que Deus não está aquilo, e eu começo a contemplar nessa hora as dificuldades e os maus resultados, essa fé que trazia na minha vida o sobrenatural, ela se esvai e o sobrenatural também vai embora. Pedro, enquanto ele olhou para Jesus e creu, ele andou sobre as águas, ele andou no sobrenatural. A hora que ele parou de crer, que ele olhou para a nuvem, que ele olhou para o vento, que ele olhou para a onda, ele afundou. Então,
O segundo aspecto aqui é que eu preciso me mover em fé sempre. Se você quer continuar no seu ministério crescendo, você não pode incredulizar, por exemplo, o poder de um discipulado. Não falte, os pastores que já são discípulos de alguém, que já estão numa equipe de 12, da Zona Leste, da Zona Sul, de Itapevi. Eu tenho os 12 aqui na frente, e cada um deles tem uma equipe de 12 pastores. Não perca os discipulados, não perca as reuniões de 12. Nas reuniões de 12 que eu faço com os pastores lá da Baixada, nós oramos, nós clamamos pela Baixada toda. Não tem uma reunião que eu não leve uma palavra para eles. E isso não passa desapercebido aos olhos de Deus. Mas isso pode passar desapercebido aos nossos olhos, porque às vezes uma bobagem nos tira do discipulado. Imaginem, chega uma notícia dessa, Jesus ressuscitou. Tinha uns que estavam tão incrédulos que nem foram lá para ver se isso era verdade. E eram 12. E eram 12 apóstolos. Então, cuidado com o espírito da incredulidade. Porque ela começa a esfriar sua fé, ela começa a endurecer seu coração. Por que eu estou falando isso a respeito de fé? Porque a gente pode começar a fazer as coisas no automático, mecanicamente, olhando só o homem, não vendo Deus nas coisas, não acreditando que Deus estará, que Deus fará, que Deus realizará. Amém? E se eu me comportar dessa forma, eu vou anular a manifestação do poder de Deus. A visão, ela tem como primeiro aspecto, né? O seu propósito primeiro é agradarmos a Deus e não aos homens. Então presta atenção. Sem fé é impossível agradar a Deus. A visão tem como propósito agradar a Deus e não aos homens. A visão entra em declínio quando paramos de nos preocupar em agradar a Deus e começamos a nos preocupar em agradar a nós mesmos. Quando eu inverto essa polaridade e eu começo a não fazer as coisas com fé para a glória de Deus, mas eu começo a fazer as coisas como se elas fossem para me beneficiar, a visão entrou em declínio. Quer um exemplo disso? Vemos os discípulos como fonte de benefício próprio e não como objeto do cumprimento da vontade de Deus. Eu quero discípulo, meu discípulo tem que me honrar, meu discípulo tem que primiciar, meu discípulo tem que me servir, meu discípulo tem que isso, meu discípulo tem que ter aquilo. E tá bom, e o que a gente está ensinando para os discípulos para que isso se complete na vida deles? O que a gente está dando para eles? O que a gente está fazendo para ministrar, ensinar, servir, trabalhar para que a fé dos nossos discípulos cresça e eles entrem nesse entendimento de fazer essas coisas que realmente são devidas, mas não por persuasão humana, e sim por ação do Espírito na vida deles. E aí a gente começa a virar uns administradores da visão. A gente começa a administrar um resultado que ficará só sendo administrado e corre o risco de se perder. Muitos ministérios que foram no evento, parabéns, cresceram, levaram mais gente do que nos anos anteriores, mas outros diminuíram. Diminuiu o tamanho das igrejas, diminuiu o número de pessoas no evento. Então, não tem como a gente dar parabéns para esse tipo de resultado, principalmente se a gente for sincero conosco mesmo. Amém? Então, vamos lá. Já ouvi, né? Eu já ouvi esse discurso. Eu não gosto de multidão. Alguns não gostam de multidão porque sabem que multidão dá trabalho. Por exemplo, o apóstolo Jairo levou a multidão lá. Estava linda lá, os azulzinhos lá em cima. Mas dá trabalho, eu sei. Olha de onde ele vem. Ele vem de Mauá. São todas as igrejas de Mauá e algumas de fora de Mauá, mais longe ainda. Ribeirão Pires. E qualquer um, todos trabalharam. Uns mais, outros menos, devido à distância, o nível de dificuldade que enfrentaram. Tem pessoas que vêm para um evento desse com mais facilidade, porque tem mais facilidade no poder aquisitivo. Tem outros que têm menos poder aquisitivo e estão mais distantes. Teve gente, queridos, que entrou dentro de um ônibus e viajou 535 quilômetros para chegar no evento e mais 535 para voltar. E teve gente que está aqui dentro da Grande São Paulo e que nem avisou os discípulos que ia ter o evento. Verdade. A minha insatisfação é com alguns pastores que eles se alienam, eles decidem no coração deles, não, esse evento aí é mais um, então deixa para lá. Teve apóstolos que disseram assim, teve pastor meu, apóstolo Fábio, que nos anos passados trouxe 2, 3 ônibus, esse ano só vem ele e a mulher dele. Isso é avanço? Não, isso é retrocesso. Então isso precisa ser cuidado, isso precisa ser apontado, isso precisa ser trabalhado, porque esse pastor que fez assim,
ele deve estar com problemas. Ele precisa de ajuda. Ele precisa ser orientado, o entendimento dele precisa ser tocado, a motivação dele precisa ser renovada, porque ele entrou num processo de incredulização. Amém? E nós precisamos entender isso. Se queremos ser líderes de multidão, temos que entender o seguinte: multidão dá trabalho. Por isso, alguns 12 de Jesus diziam assim: ah, Jesus, despede essa multidão. Manda essa multidão embora. E Jesus falava assim: gente, mas eles estão conosco há 2 dias e eles estão sem comer. Como que a gente vai mandar eles embora? Por quê? Porque multidão precisa ser orientada, multidão precisa ser alimentada, multidão precisa ser transportada. É difícil, tem que negociar com o ônibus. Eu falei do apóstolo Jairo, ele falou assim para mim, na peleja, para conseguir levar a meta que ele estabeleceu: apóstolo, as empresas de ônibus da cidade fizeram um cartel lá, eles estão cobrando mais caro, eles não querem transportar, e fazem mesmo. A gente encontra esse tipo de dificuldade. E alguém pode dizer: eu não gosto de multidão, mas diz isso porque sabe que multidão dá trabalho. E às vezes também o processo, além da incredulização, começa a acontecer na vida dos líderes um processo de acomodação. A gente começa a terceirizar a visão. Vai lá, meu 12, faz. Vai lá, meu 12, ministra no encontro. Vai lá, meu 12, prega no culto. Vai lá, meu 12, faz isso e faz aquilo. E depois leva um susto quando o 12 vira o pastor da igreja e leva o povo embora. Você delegou tanto. Delegar é importante? É importante, mas a gente precisa ocupar a nossa posição. Eu aqui faço 3 cultos no domingo para poder passar todo o povo que tem na igreja pelos cultos. Eu fico aqui os 3 cultos. Tem dia que quando acaba o 3º culto, não é no campo espiritual, porque no campo espiritual eu estou feliz, é no campo físico. Eu estou assim, a sensação que eu tenho é assim: alguém pode me pôr no carro e me levar para casa? É verdade que a gente fica muito cansado, exausto. Mas qual é esse esforço? Ser um líder presente. Ser um líder que está à frente do rebanho. Porque tem os 12, maravilhoso. Tem os 144, maravilha pura. Tem os 1728, extraordinário. Mas essa visão, ela nasce em Deus e ela passa pela vida de um líder. Se ele se ausentar da posição, se ele se omitir, se ele começar a ficar incrédulo, acomodado, desculpa a expressão, preguiçoso, já era o crescimento. Esquece essa ideia de ser líder de multidão. Porque nenhuma multidão vai andar com um líder que ela perceba que ele não está disposto a lhe servir. Jesus era um discípulo, era um líder disposto a servir as multidões. Outra comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Mestre, vem, come. Jesus não foi comer, ele foi lá servir o povo, ele foi lá alimentar o povo e curar a alma do povo. Amém? Então, cuidado para você não gostar muito de conforto, gostar de não ter que fazer esforço, porque o reino de Deus é tomado por esforço e os que se esforçam apoderam-se deles. Amém? Vai ter momentos em que Deus vai falar assim para você: eu quero ver a sua multidão. Eu quero ver a sua multidão no Ibirapuera, eu quero ver a sua multidão no Congresso Estadual, eu quero ver sua multidão lá em Manaus. Eu quero ver seus 12 em Jerusalém. Isso vai te custar alguma coisa. Isso vai te custar trabalho, isso vai te custar esforço. Mas todo o esforço, ele é sucedido por uma recompensa. Amém? Porque Deus também diz na sua palavra: o trabalhador é digno do seu salário. Então, quando você planta, você tem direito a uma colheita. Quando você trabalha, você tem direito a uma recompensa espiritual, emocional e financeira de Deus. Amém? O que você espera de o segundo aspecto, né, da fé, é que ela é a certeza do que se espera. Então, quando é que eu falo que começa a minar um processo? Quando você fica na questão do que você espera de um evento como esse. Se você esperar que ele vá ser cansativo, pronto. Você definiu como vai ser o evento para você. Se você definir no seu coração que ele vai ser lindo, maravilhoso, ungido, extremamente edificante para você, para sua família, para os seus 12, é assim que ele vai ser, porque a Bíblia diz: seja conforme você crê. Então Deus está falando conosco hoje, Regional Grande São Paulo, de 2 coisas: entendimento aberto e fé.
Amém? Duas coisas que você não pode perder: a sua visão espiritual, o seu entendimento está aberto para as coisas espirituais, e você não pode perder a sua fé, porque a fé é o canal pelo qual a unção, o combustível da visão, faz as coisas acontecerem, faz o sobrenatural se realizar. A nossa expectativa, o valor que damos a um momento como este, é o que o definirá. Se eu começo a ficar incrédulo, não, isso aí é o apóstolo Fábio que inventou, isso vai dar muito trabalho, e esse negócio é cansativo, pronto, eu já defini que esse evento não tem valor para mim, e eu não vou ter condições nenhuma de desfrutar daquilo que Deus tinha preparado para mim ali. É como a seleção brasileira. Queridos, deixa eu fazer um comentário aqui sobre isso. Você quer ouvir um comentário sobre isso? É um comentário espiritual. Não vou falar groselha, não vou falar, acho que o Filipão tinha que ter posto esse, não aquele. Não. Falar de uma coisa espiritual. Você quer entender o que aconteceu? Leia o Salmo 115. Os ídolos, eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Eles têm boca, mas não falam. Têm mão, mas não apalpam. Têm pés, mas seus pés não andam. Tornem-se semelhantes a eles todos quantos os fazem, quantos neles confiam. Desculpa, queridos, é muita idolatria. O técnico é devoto de Nossa Senhora de Caravaggio. O goleiro me sai na capa de uma revista, tipo Caras. Em vez de estar com uma bola na mão, aquelas luvas de goleiro, uma bola na mão, está com um monte de ídolos, de imagem, de Nossa Senhora, disso, aquilo, daquilo outro. O Brasil, quando perdeu o Neymar, eu não sabia que o Neymar era um santo brasileiro. Eu pensava que o Neymar era um jogador de futebol. Porque todo mundo virou Neymar, todo mundo começou a declarar força Neymar, botar chapéu, força Neymar, eu vou jogar para o Neymar. Até quem não é crente estava falando isso na televisão. Você assistiu lá o programa Comentaristas por Futebol? Até os caras lá que comentam o futebol da Bandeirantes, lá que são íntimos, falou assim, não, peraí, isso é um exagero. Vou jogar para o Neymar, vou jogar para o Neymar. Ninguém falou assim, vou jogar pela minha família, vou jogar pela minha camisa, vou jogar pela minha nação. Todo mundo vai jogar para o Neymar? Aí chega ao cúmulo disso. No dia do jogo, tinha 60 mil máscaras do Neymar distribuídas no estádio. Todos serão Neymar. A seleção acreditou tanto que dependia do Neymar, que quando ela entrou em campo, ela não conseguiu fazer nada. E aquele que gritava assim, cuidado, vem um cara por trás, te roubar a bola, não escutava. O outro que recebia lá uma jogada, não via. O que tinha que correr, o alemão corria mais do que ele. O goleiro que tinha que pegar a bola, teve que largar o santo, não deu tempo de pegar a bola. Os pés não correram, os ouvidos não ouviram, os olhos não viram e as mãos não apalparam. As mãos do goleiro, o goleiro é o único que pode pôr a mão na bola, né? A mão falhou. Né? A mão falhou. Então, na minha opinião, aquilo que aconteceu é sobrenatural, não existe aquilo lá. Aquilo foi uma coisa permitida por Deus. Eu me lembrei instantaneamente porque Deus fala comigo nesses momentos de crise. Se tem queridos, eu também fiquei arrasado. Eu olhava para a apóstola Cláudia e falava assim, você está acreditando no que nós estamos vendo? Isso é verdade? Me acorda, me belisca, por favor, porque não existe. Não existe aquilo. 4 gols em 6 minutos. 1 gol a cada 55 segundos. Isto é sobrenatural. E qual foi a frase da qual Deus me lembrou? Qual foi a frase da qual Deus me lembrou? Senhor, não nos entregue nas mãos dos nossos inimigos. Deus entregou, queridos. Porque eu vou ser franco para você, Deus está cansado de tanta idolatria nesse país. Deus está cansado. Deus está cansado desse negócio. Eu sou de Jesus, mas eu tenho 15 namoradas. Eu sou de Jesus, mas eu uso brinco. Eu sou de Jesus, mas eu tenho até o pirulito tatuado. Não, dá licença. Me desculpa, o evangelho na nossa nação, na sua pureza, na sua integridade, ele não será distorcido por ninguém. Não será distorcido o evangelho de Cristo. Amém?
Ouvimos aqui num congresso de final de ano, tem coisas que Deus se agrada e tem outras que Ele abomina. Então não adianta querer transformar a verdade de Deus em mentira. Deus não se agrada de determinadas coisas. Louvado seja Deus pelo fato de Neymar reconhecer que Deus tem feito muitas coisas para ele, mas ele está fazendo pouca coisa para Deus. Entendeu? Dentro do que Deus já deu para ele precisa no mínimo voltar para Jesus. E parar de ser um mau exemplo, um mau testemunho para tantos menininhos que estão aí, ó, na fé. Queridos, os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles também assimilam essa referência aí. Será que isso aí não fala com eles? Ah, o Neymar é cristão, olha lá, ele fala de Jesus, ele fala de Deus, ele agradece a Deus, ele ora, ele fica fazendo assim para o céu. Mas e daí? E ele usa brinco, ele é tatuado, ele tem uma namorada hoje, outra amanhã, outra aquela outra, depois a Bruna Marquezine foi lá dormir com ele. Não, espera lá. Vamos botar cada coisa no seu lugar. Amém? Não vamos deixar o evangelho ser distorcido, não. Eu preciso terminar essa palavra aqui, que eu acho que eu já estou falando há umas 3 horas. Vamos continuar. Tá sendo bom? Está sendo edificante? Seu entendimento está sendo aberto? Graças a Deus. Então, eu fiquei grato a Deus, mas eu lamentei, porque eu vi que alguns pastores da regional não valorizaram o evento por esse processo, ou de falta de entendimento, ou por uma incredulidade, né? Naquilo que representa um evento desses. E isso sempre refletirá no nosso resultado pessoal particular. Presta atenção, ó, a visão é uma visão para o fortalecimento, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, presta atenção, não adianta eu achar, o corpo está lá, mas eu estou aqui, o meu resultado vai continuar o mesmo. Porque algumas respostas foram respostas de incredulidade, de indiferença e de alienação. Ah, eles vão fazer o evento lá, mas nesse eu não vou. E eu quero dizer para você, a incredulidade e a indiferença nunca atrairão a glória de Deus, mas a fé e o entusiasmo sempre atrairão a glória de Deus. Amém? Então, eu quero te dizer, a visão é um exercício de ir e vir. Um apóstolo que tem preguiça de viajar, não pode ser apóstolo. Se você quer ser um conquistador de territórios, mas você não consegue se locomover do seu bairro para o café, da sua cidade para onde está o evento, do seu estado para onde é a sede da visão, que é Manaus, da sua nação para Israel, como é que você quer ser um líder de nações? Você não pode nem falar de nações lá no teu púlpito. Ai, vamos ganhar as nações. Vamos ganhar as nações como? Você não tem mala, você não tem passaporte. Você não tem vontade de viajar. Você tem medo de avião. Seja liberto desse medo de avião. Você, mulher de Deus, seja liberto desse medo de avião. Posso ouvir um amém aí das mulheres? Elas não quiseram reconhecer que elas estão com medo de avião. Deus sabe tudo que se passa no meio do seu povo. Né? Então vamos lá, terceiro aspecto. Olha isso aqui, esse aqui é pesado. Somos líderes responsáveis por ministrar fé a outros, por estimular a outros, por conduzir a outros. E jamais conseguiremos fazê-lo se estivermos sem fé em Deus ou nas coisas de Deus. Jesus fez uma exortação aos que eram líderes religiosos do seu tempo, dizendo: ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês ficam na porta do reino de Deus e nem entram e nem deixam seus discípulos entrar. É verdade. Então tem líder que ele tem essa má postura. Ou ele vai sozinho para o evento, ou ele nem vai para o evento e nem avisa os discípulos. Se os discípulos tiverem que ficar sabendo, vai ser pelo Facebook, vai ser pelo Twitter do apóstolo. Mas tem alguns que têm até medo de passar o Twitter do apóstolo para os discípulos, dizer assim: agora quem vai começar a mandar na minha igreja é o apóstolo. Não, nunca. Jamais. A visão não tem esse tipo de interferência no ministério local. Só que você precisa entender o seguinte: nós lidamos com uma geração que é ligada, que é antenada. A minha filha, ela me ensina, a minha filha Vitória me ensina a ligar a televisão, a mexer na televisão. Porque a televisão é tão sofisticada que eu não sei mexer nas coisas. Mas ela tem 9 anos, uma tem 10, a outra tem 14, e eu falo: filha, vem aqui, muda de canal, papai. Eu não sei mudar o canal. Eu não sei pôr no vídeo. Que é muito sofisticado o negócio. Só que essa geração aí não tem medo de internet, de nada.
elas acham vídeo na internet, elas já sabem do Silp, do Twitter, do WhatsApp, né? Que nem diz aquela mulher lá, é WhatsApp para cá, WhatsApp para lá, não é? Então, como que a gente vai ficar dessa forma? Alheio, atrasado, alienado. Aí o discípulo fica sabendo que tem um evento. Por que o nosso pastor não avisou isso para a gente? O que vai passar no coração do discípulo? Está todo mundo indo lá no evento, meu pastor não está indo? Fala, esse pastor aí está meio leso. Esse pastor está meio devagar, eu acho que eu vou para outra igreja. E aí começam aquelas coisas que todo mundo, nessa hora, se desagrada, se não quero perder meu discípulo, você está sendo desleal, você está sendo infiel. Só que discípulos já entenderam coisas que líderes não entenderam ainda. Que a visão é um todo. Que a visão é um mover sobre a nação e sobre as nações da terra. Então a gente tem que estar linkado, a gente tem que estar antenado no que está acontecendo, no que está se passando. Amém? E não reter essa informação, não represar essa unção, dizendo, eu vou lá, eu recebo, depois eu passo para eles. Não, deixa eu fazer essa ligação direta. Quem aqui não teve um discípulo abençoado por uma palavra que saiu da boca do apóstolo René lá? Amém? E, então, esse é o terceiro aspecto. Nós precisamos estimular outros, fazer outros crerem. Agora, como eu vou fazer outros crerem se eu mesmo não creio? Amém? É aquela história de que o melhor vendedor desta terra não conseguirá convencer outro acerca de um produto que ele acha ruim. Você não vai conseguir vender, estimular outro a comprar, a fazer uma coisa na qual você não acredita. Então, a exortação para a regional como um todo, eu me incluo nisso, recebo essa exortação, me arrependo, precisamos nutrir a fé, precisamos viver a visão com entusiasmo. Viver a visão com alegria. Oba, que bom que vai ter mais um evento. Que bom que vai ter essa oportunidade. R$25 não é muito, R$25 é pouco perto do que a gente vai receber. Esse é o pensamento correto. Amém? Porque se deixarmos a incredulidade entrar, vamos começar a achar tudo difícil, tudo ruim, tudo complicado demais. Um evento como esse mede a nossa fé e a nossa influência. Tem gente que não levou mais gente porque não creu. E teve gente que não levou mais gente porque está mal de influência. Não está conseguindo influenciar o seu povo, motivar o seu povo. Mas por quê? Porque está desmotivado. Então que Deus te reanime, que Deus te motive e que no meio do seu povo você seja o maior entusiasta de Deus e das coisas de Deus. Você seja o maior de todos os apaixonados no seu ministério. E todas as convocações, as propostas, as coisas, você vai receber com entendimento, com fé e com alegria. E vai responder a elas, porque a visão também tem esse aspecto de nós, nessa hora, se nos apresentamos, estamos estabelecendo uma legalidade para na hora em que nós convocarmos o povo para estar conosco, o povo atenda. Se você começa a não atender os comandos para os discipulados, você começa, não vou nisso, não vou naquilo outro, você começa a se isolar, os seus discípulos também não vão atender a sua voz de comando, porque a Bíblia tem um princípio que é universal. O que você quer que os homens vos façam, fazei vós a eles. Amém? Então, como eu me relaciono com o meu discipulador, com o meu líder, é como meus discípulos vão se relacionar comigo. É um reflexo, ainda multiplicado por 12. Amém? Então, fique atento a isso. E o quarto e último aspecto a fé é busca, e busca é igual a recompensa. O que está escrito no versículo 6? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna recompensador daqueles que o buscam. Deus recompensa quem? A quem busca o apóstolo Fábio? A quem busca o apóstolo René? Não. Deus recompensa aquele que o busca. Então, que Deus sempre te capacite com essa sensibilidade espiritual, com essa atenção, com esse entendimento espiritual aberto e com fé, para que quando existirem essas convocações, você veja Deus nisso e você receba das mãos dele uma poderosa recompensa. Amém? Olha, o apóstolo René ele vem uma vez por ano em cada estado.
Eu digo assim, uma vez por ano nos congressos de ajuntamento, para o estado todo. Exceto esses eventos, que é um evento isolado aqui, um evento numa regional, um evento como ele está fazendo em Bauru. Mas ele vem 2 vezes por ano para o estado. A nossa regional é de tão grande importância que ele, nas vezes em que nós fizemos esse evento, ele veio para estar conosco. Então, nós precisamos, se o nosso líder valoriza um evento como esse, a ponto de se fazer presente, mudar suas agendas, dar os seus pulos lá, mudar a passagem, para vir de longe, estar conosco, se nós respondermos com indiferença e com esse princípio de uma certa incredulidade, desonra em relação à chamada da liderança, isso certamente vai entristecer o coração de Deus e não vai me trazer benefício. É uma semeadura ruim. Amém? E hoje eu estou usando o evento que passou só como um exemplo. Mas a realidade é que não podemos jamais nos acomodar e arrefecer em crer e em buscar a Deus. Pois o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Amém? Não vamos voltar para trás, queridos. Essa unção é preciosa demais. Vamos avançar, amém? Vamos crescer, vamos nos aperfeiçoar, vamos ser, como líderes, uma legalidade aberta para as pessoas crescerem, para as pessoas desatarem, multiplicarem, se prosperarem. Olha, desculpa, o valor das ofertas, vergonhoso. Pega o valor do saldo só das ofertas, 30 e poucos mil, divide por 11 mil, dá R$3 por pessoa. Mas a culpa não é do povo, porque o povo já pagou camiseta, já pagou ônibus, já pagou pulseira. A culpa é dos líderes, que nessa hora ficam incrédulos e não sobem lá para fazer o desafio de R$1.000. Alguém falou que era você que tinha que pagar os R$1.000, ou falou, vem aqui e faça uma oferta da sua igreja. Então, um líder que tem uma igreja com 100 pessoas, com 200 pessoas, ele não tem coragem, ele não tem fé suficiente para ir lá fazer uma oferta de R$1.000? Ele está sendo esse líder que represa a unção, ele está sendo esse líder que deixa a legalidade para a prosperidade entrar no ministério dele fechada, bloqueada. E nós temos que ser os que mais creem, os que mais se entusiasmam, os que mais se alegram, os que mais trabalham, os que mais ofertam, porque também você vai ser o que vai mais receber recompensa. Amém? A recompensa maior será sua, porque você é o líder. Então, quando você estiver sendo tentado pela ideia de que já fez muito, de que já conquistou muita gente, compare a sua conquista com a sua cidade. Veja quanta gente tem do lado de dentro da sua igreja e veja quanta gente ainda está do lado de fora, perdido, sofrendo e sem Jesus. Eu acho que essa ideia vai confrontar a sua acomodação, o seu desânimo, o seu cansaço. Você vai falar, não, peraí, eu preciso buscar forças em Deus, eu preciso buscar fé e entusiasmo em Deus, porque ainda tem muita gente sofrendo, se perdendo e morrendo, porque precisa de alguém que lhe anuncie o Evangelho. Amém?